frustração, sobre expectativas, frustrações e satisfação. Né? E muitas vezes a nossa frustração ela está ligada à nossa expectativa. Né? Então, às vezes, a gente aprender a não deixar de criar expectativas, mas colocar nossas expectativas no Senhor, para que dessa forma a gente não venha a ser frustrados. Né? E aí eu queria abrir em Provérbios capítulo 13, versículo 12. Provérbios 13, 12 fala assim: a esperança guiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Então, quando a gente tem uma resposta de algo que a gente espera, geralmente isso traz uma satisfação no nosso coração. Mas quando aquilo que a gente espera não acontece, geralmente vai gerar uma frustração. E quanto maior a minha expectativa, maior vai ser a minha frustração. Então a frustração é a realidade mais a minha expectativa. Ou seja, eu vou ser frustrado quando aquilo que acontece não supre aquilo que eu tinha expectativa em relação àquilo. Já a satisfação é aquilo que acontece sem a minha expectativa. Então, se eu não espero por aquilo e aquilo acontece, aquilo vai me dar uma satisfação. Mas quando eu crio uma expectativa, geralmente, na maioria das vezes, as expectativas elas não se cumprem. E é normal nosso, a gente cria expectativa sobre tudo. A gente cria expectativa sobre o dia de amanhã, sobre o nosso trabalho, cria expectativa sobre as outras pessoas, nós criamos expectativas sobre coisas, nós criamos expectativas sobre várias situações. Então estamos sempre criando expectativas. E quanto mais a gente cria expectativas, mais nós estamos sujeitos a sofrer frustrações. Por quê? Porque se eu coloco uma expectativa no outro, não depende de mim, depende da pessoa. E aí, se a pessoa não fizer o que eu espero, porque eu tinha expectativa, eu espero que ela faça aquilo. Se ela não faz, eu vou ser frustrado. Então, essa frustração ela está diretamente ligada à expectativa. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que onde nós colocamos nossa expectativa. Então, o que é a expectativa? É aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu planejo. Mas será que aquilo que eu quero, que eu desejo, que eu planejo, que eu sonho, realmente é algo bom? Bom para aquela pessoa, bom para aquela situação? Se é aquilo que é a vontade de Deus? Porque se não for, não vai acontecer. E muitas vezes acontece isso, né? A gente colocamos nossas expectativas de acordo com as nossas vontades. E aí lá em Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3, fala assim: Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Vocês cobiçam coisas, mas não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Em Tiago, também capítulo 4, agora no verso 13 ao 17. 13 ao 17, diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas próprias pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, nós vamos entender que colocar, às vezes, temos que fazer uma reflexão, porque muitas vezes nós somos frustrados, nós temos feridas, nós temos mágoas, mas muitas vezes isso foi decorrente de uma frustração, de uma expectativa que eu coloquei sobre alguém, sobre uma igreja,
sobre líderes, sobre um filho, sobre um cônjuge, um pai, seja quem for, um chefe. Você criou uma expectativa, mas essa expectativa muitas vezes não estava alinhada com aquilo que Deus queria. E aí a ausência dessa expectativa gera uma frustração. E aí a frustração, se a gente não aprender a colocar em Deus, vai gerar uma mágoa, uma ferida, um rancor, que vai muitas vezes nos desviar daquilo que Deus quer para nossas vidas. Então, se você colocar a sua expectativa em mim, eu vou logo avisando, você vai sair frustrado. Porque eu sou homem, eu sou imperfeito. Mais cedo ou mais tarde eu vou falhar. E se você criar a sua expectativa em mim, você vai ser frustrado. Se você colocar a sua expectativa em qualquer pastor, você vai ser frustrado. Se você colocar a sua expectativa na igreja, você vai ser frustrado. Mas se você colocar a sua expectativa no Senhor, aí você não vai ser frustrado. Desde que a sua expectativa esteja alinhada com a vontade do Senhor. Porque se a sua expectativa também estiver em algo que é para o seu próprio prazer, algo que você quer, mas não é aquilo que Deus quer para você, não vai acontecer. E você vai se frustrar com Deus também. Às vezes você pede um milagre e o milagre não acontece. Mas muitas vezes o milagre não ia ser bom para você. Ou o milagre você estava pedindo algo, como o Tiago falou, que pede e não recebe. Por quê? Pede mal, do seu próprio prazer. E às vezes a gente pede coisas para o Senhor, e será que se Deus der, isso vai ser bênção na sua vida ou não? Às vezes você pede a Deus para que dê uma condição financeira melhor para você, mas será que se Deus der uma condição financeira melhor, você vai buscar mais a Deus e vai usar esse dinheiro corretamente? Ou isso vai te afastar dos caminhos do Senhor? Então, Deus vai realizar agora quando nós colocamos nossas expectativas e nós nos alinhamos com nossos sonhos, desejos. É bom a gente ter expectativas no Senhor, mas que a gente ore para que Deus gere a expectativa no coração da gente. Que a nossa expectativa seja sempre voltado e focado em nós. O que Deus pode fazer em mim, para as outras pessoas, para a igreja, para o meu trabalho, e não o que as outras pessoas, a igreja, ou seja, quem for, pode fazer para mim. Porque depende da outra pessoa, e a outra pessoa tem livre-arbítrio. E ela às vezes pode fazer o que ela pode não, ela sempre vai fazer o que ela quiser. E aí, se aquilo que ela faz não corresponde àquilo que eu espero, vai gerar uma frustração. Então, a gente tem que ter cuidado com relação à expectativa, porque essas expectativas podem gerar frustrações. Então você cria uma expectativa de que alguém vai fazer algo para você, né? Por exemplo, você gosta de aniversário, aí você está naquela expectativa de que vão fazer uma festa surpresa para você, porque ninguém fez nada, você não planejou nada e ninguém faz nada. O que acontece? Chega no final do dia você está frustrado. Por quê? Porque você criou uma expectativa e aquela expectativa não aconteceu. Em pequenas coisas. Se alguém chegar para você assim, ó, assiste este filme. Mas esse filme é bom demais, é show de bola. Pensa, esse é o filme. Aí você vai assistir aquele filme, você vai dizer, poxa, o filme é bom, mas não é essas coisas todas. Por quê? Porque quando a gente cria uma expectativa, dificilmente ela vai ser realizada. Porque a nossa expectativa muitas vezes vai além da realidade. Às vezes acontece o contrário. Quando você tem uma expectativa ruim sobre alguma coisa e aquilo acontece e aquilo te surpreende. Ela não esperava nada de bom daquela pessoa, mas ela veio e fez assim comigo. Isso surpreende. Mas a gente tem que aprender a colocar nosso coração e entender para a gente não criar expectativas que elas nunca vão ser supridas. E quando essas expectativas não são supridas, ou a gente aprender de que se nossa expectativa está no Senhor e aquela vontade dele vai acontecer no tempo que Deus quer. E não no tempo que a gente quer. Porque às vezes a gente quer tudo para ontem, né? Para hoje já está atrasado. E às vezes Deus só tem algo para amanhã. E se a gente consegue
confiar no Senhor e colocar nossas expectativas de forma correta nele, nós não seremos frustrados. E muitas vezes nós colocamos também a nossa expectativa nas pessoas, nós colocamos expectativas na igreja. E quando você vem às vezes para a igreja, e às vezes você vem na cabeça, não, eu preciso receber algo de Deus. Você não vem muitas vezes com a expectativa de você fazer algo para Deus, de você vir cultuar e adorar a Deus. Não, eu vim para receber de Deus. Aí às vezes você não recebe de Deus, aí você sai frustrado. Aí às vezes sua expectativa está no pastor, mas não, a palavra do pastor hoje não foi tão boa. Aí você sai frustrado. Aí o louvor, mas o louvor não era aquela pessoa que eu queria, ou então assim, aquela música, não, ou o instrumento não estava muito bom. E aí você sai frustrado. E se você der lugar à frustração, essa frustração vai se tornar uma murmuração. Ah não, porque hoje o culto estava sem unção. Eu queria dizer, abrir uns parênteses aí, que a unção, ela vai depender da minha vida. Claro que quem está aqui na frente dirigindo um louvor, uma pregação, uma oração, se a pessoa estiver conectada com Deus, Deus vai fluir através daquela pessoa. Mas você só vai sentir a unção e só vai ter unção se você tiver uma vida de intimidade com Deus. É individual. Então tem pessoas que saem do culto louvando Deus, que culto tremendo, e tem outro que vai sair frustrado porque a sua expectativa não foi suprida, mas porque a sua expectativa estava que o louvor ia te tocar, que a palavra do pastor ia falar contigo, que Deus ia levantar alguém para falar uma profecia ou algo que você precisava escutar, ou um milagre que você precisava receber. Se sua expectativa está nisso, você vai ser frustrado. Então, para que você receba uma unção, primeiramente ela tem que partir de você, de um coração receptivo, aberto para receber de Deus. Você vir para a igreja com o intuito de cultuar ao Senhor e não de receber do Senhor. Você vai receber de qualquer jeito, mas a sua expectativa está em dar ao Senhor, dar o seu tempo, sua qualidade, sua oração. Então, se você tem uma vida de intimidade com Deus diária, de leitura da palavra, de oração, você vai estar debaixo da unção e você vai conseguir perceber a unção de Deus. E aí quando você chega aqui, você flui naquela unção e você vai receber, independente de quem esteja falando a palavra, independente de quem esteja no louvor. Então, se vocês chegaram aqui, não, acho que o apóstolo Doriel vai estar lá hoje trazendo uma palavra pra gente. Aí chega aqui, estou eu, você vai ser frustrado. Então depende da sua expectativa. Então a sua expectativa, ela vai ser frustrada se você não aprender a colocar ela em Deus. Então nós temos que aprender a colocar nossas expectativas sempre em Deus e buscando em Deus qual é a vontade dele para a minha vida. Qual o meu propósito? O que Deus quer de mim? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Qual é a expectativa? E a gente tem que, às vezes, para a gente ter uma, vamos dizer assim, uma expectativa mais correta, a gente tem que entender que nós não somos o centro do universo. O mundo não gira em torno de mim. Porque muitas vezes é comum nós queremos que o mundo gire em torno de nós. De que Deus faça as coisas para mim. Não. É eu que vou fazer as coisas para Deus. A gente espera que o nosso cônjuge faça as coisas para a gente. Que o pastor faça as coisas para a gente. Que os irmãos, os ministérios façam as coisas para a gente. Porque nós somos o centro. Mas foi o que Jesus disse. Quem quer ser o primeiro, vai servir. Então, se minha obrigação é servir, eu é que tenho que fazer as coisas para as pessoas e não as pessoas para mim. Então não gira em torno de mim, mas gira em torno de Deus. E aí eu vou começar a ter uma expectativa diferente. Então qual é a expectativa? É que o pastor Marcos seja uma bênção na minha vida? Não.
é que eu seja uma bênção na vida dele. Independente do que ele faça, eu não vou me frustrar. Eu vou continuar querendo ser uma bênção na vida dele. Então qual é a minha expectativa? Que minha esposa me agrade? Não, que eu agrade ela e que cada dia eu possa ser um esposo melhor. Que cada dia eu possa ser um pai melhor. Que cada dia eu possa ser um servo melhor. Se a minha expectativa está nisso, eu não vou ser frustrado. Muito pelo contrário. Deus vai honrar. Mas às vezes nós invertemos o papel. Queremos que tudo gire em nosso favor. E aí nós criamos um monte de expectativas e nós vamos sermos frustrados a cada dia. Porque se eu colocar a minha expectativa no pastor Marcos, eu vou ser frustrado. Por quê? Porque eu estou colocando a minha expectativa na pessoa errada. Por mais bênção que ele seja, mas vai chegar um dia que eu vou esperar algo dele e ele não vai fazer aquilo. Mas por quê? Porque é normal. E aí eu vou ser frustrado. E a gente tem que ter cuidado para aprender a colocar as nossas expectativas no Senhor. Isaías capítulo 40, no verso 30. Desculpa, 40, 31. Isaías capítulo 40, verso 31. Fala assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobe com asas como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Então, se você entende que você está aqui para fazer a vontade do Senhor, e com base nisso, você cria a sua expectativa no Senhor, ela pode até demorar, mas você não vai se cansar. Você não vai se frustrar. Você vai permanecer firme. E em Hebreus capítulo 10, verso 36. Hebreus 10, 36 diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu. Então, como nós colocamos as nossas expectativas no Senhor, nós vamos receber quando nós fazemos a nossa parte como servos. Eu estou aqui para servir e não para ser servido. E muitos querem poder, unção, autoridade para ser servido. E aí o negócio vai desandar. Não, é para servir. Se não for para servir, não serve. Né? Aquela frase: quem não serve, não serve. Então, se você não está disposto a servir, você não serve. Porque nós estamos aqui para servir. E você está aqui para servir a Deus, de acordo com aquilo que Deus colocar no coração. E como é que Deus vai poder te usar? Quanto mais você der espaço e lugar a Ele. Quanto mais você der lugar a Ele, mais Ele vai te usar. Ele vai se usar em determinadas circunstâncias e momentos quando você menos espera, se você estiver ligado com o Senhor. E aí você vai ser surpreendido e aquilo vai gerar uma satisfação no seu coração. Porque não tem uma satisfação maior do que quando você vê que você foi uma bênção para a vida de alguém. E você vê o agir de Deus através da sua vida, sabendo que você não presta para nada. Porque eu não presto para nada. Se não for Deus na minha vida, tira Deus, acabou-se. Talvez um de vocês seja um pouquinho melhor do que o outro, mas eu sem Deus não presto para nada. Então, quando Deus faz através de mim, e eu sabendo que eu não presto para nada, mas mesmo assim, pela misericórdia dele, Ele me usa, isso vai gerar uma satisfação no meu coração. E às vezes são coisas simples, situações numa fila de um banco, às vezes num elevador com um vizinho. Se você estiver ligado, Deus vai te usar como um veículo de milagres para alguém. Amém. E às vezes coisas simples, uma palavra, um gesto, algo que você dá, algo que você faz. Se você estiver ligado com o Senhor, Deus vai te usar. E às vezes Deus toca no teu coração para, sei lá, pegar um tênis e dar para alguém.
Aí Deus coloca no meu coração, sei lá, para dar uma camisa para Rodrigo. Aí, mas Rodrigo não tá precisando de camisa. Cada culto ele tá com uma camisa diferente. Aí eu vou lá e dou uma camisa para Rodrigo. Mas às vezes ele estava orando pedindo a Deus uma camisa. E eu não sabia. O que vai acontecer quando eu der uma camisa para ele? Ele vai receber uma resposta de oração. Para ele aquilo foi um milagre. Então muitas vezes a gente não sabe das coisas, mas se você estiver ligado com o Senhor, Deus vai fazer. Então a gente precisa estar ligado no Senhor para aquilo que Deus quer fazer através de nós. E aí isso vai gerar uma satisfação. Então a nossa expectativa tem que estar sempre ligada no Senhor. E a frustração é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Porque como eu disse, a gente cria expectativa sobre tudo. E aí quando aquilo não se realiza, a gente se frustra. Pode ser uma viagem que você planejou e aí não dá certo. Pode ser, sei lá, qualquer coisa que você criou uma expectativa e não foi o que você queria. Né? Você veio para a igreja hoje pensando que ia receber uma palavra diferente, então eu aqui pregando, você vai sair frustrado. Se você não pegar essa frustração, não tiver cuidado, essa frustração vai gerar uma mágoa. E essa frustração pode gerar uma murmuração. E essa murmuração vai impedir a bênção. Assim como a adoração atrai a presença de Deus, a murmuração atrai a presença de espíritos malignos. Você está dando brecha e legalidade para que demônios venham te atormentar. Então a gente tem que ter muito cuidado quando nossas expectativas não são supridas e a gente cria frustrações. E as frustrações impedem de ver o mover de Deus. Impedem de ver aquilo que Deus tem para fazer. E muitas vezes a frustração impede de a gente receber algo de alguém que é usado por Deus. Então se eu tenho uma frustração muito grande com mites, eu sou frustrado com mites. Eu queria uma expectativa e ela não supriu a expectativa. E aí quando o Mites vai fazer algo, eu vou dizer, oxi, é nada. Ali não está nada que preste não. Porque eu estou com o coração frustrado. E às vezes Deus está usando ela, às vezes Deus quer usar ela para a minha vida, mas eu não recebo porque eu estou frustrado com ela. E nós temos que entender que a frustração muitas vezes, como eu disse, ela sempre está ligada a uma expectativa que eu tinha. Então eu tinha expectativa de Mites de uma coisa. E ela não supriu. Muitas vezes falha dela, mas a minha expectativa tem que estar no Senhor e não nela. Se eu entendo que eu não presto para nada, quando o Mites não suprir aquilo que eu esperava dela, eu vou entender que ela também não presta para nada se não for Deus na vida dela. E assim eu vou ter o quê? Misericórdia sobre a vida dela. Por quê? Porque eu quero misericórdia sobre a minha vida. Então quando a gente não coloca expectativa, ou a gente aprende a colocar expectativa no Senhor, a gente sempre vai abrir os nossos olhos e agir diferente com as pessoas, com as situações. Porque quantas vezes eu não já decepcionei tantas pessoas? E o que é que eu quero? Misericórdia. Então o que é que eu vou fazer com as pessoas com as quais não supre as minhas expectativas? Eu tenho que ter misericórdia sobre a vida daquela pessoa. Eu não posso dar lugar à frustração. Se eu der lugar à frustração, é um caminho que eu mesmo estou construindo para a minha autodestruição. E às vezes a nossa expectativa, às vezes a gente pensa nessa, não, porque às vezes Deus até usa uma pessoa para falar algo que vai acontecer sobre a tua vida. E aí em cima disso você cria uma expectativa, cria um negócio assim tão além da realidade. E às vezes quando Deus faz, Deus age, e você diz, não é de Deus, porque Deus vai fazer assim, não é desse jeito, você quer que seja do seu jeito. E às vezes você deixa de receber algo de Deus, ou perde uma bênção. Por quê? Porque não é da forma que você quer. Mas nunca vai ser da forma que você quer, vai ser da forma que Deus quer. Vou dar um exemplo para você de Naamã. Todo mundo conhece a história de Naamã.
né? Que vai lá, tem lepra, aí a serva dele lá vai e fala, não, na minha terra tem um profeta assim, não sei o quê. E aí ele vai com aquela comitiva dele toda até o profeta. Aí quando chega lá no profeta, ele está com a expectativa que o quê? Sei lá, que ele vai fazer uma oração, que ele vai fazer um negócio, vai vir um sobrenatural, pai, e vai ser curado. Aí quando ele chega lá, o profeta diz, ó, vai morrer se banha 7 vezes. Aí, caralho, velho, brincadeira. Sério que ele falou isso? Porque a expectativa dele estava em algo diferente. Para mim ser curado, Deus dele vai vir, vai aparecer, vai fazer. Eu moro em 7 rios, lá onde eu moro tem rio, não tem rio melhor do que esse aqui. E ele ia perder a bênção de uma cura por conta de o quê? Uma expectativa errada. Se não fosse o servo dele, convencesse ele, vai, o que tem a perder? Vai lá, o profeta mandou, manda lá. E aí ele vai e termina sendo abençoado. E quantas vezes nós não deixamos de receber um milagre de Deus, uma bênção de Deus, exatamente por quê? Porque não é da forma que eu quero. Não é da forma que eu esperava que fosse. Porque a minha expectativa não foi suprida. E aí quando a minha expectativa não foi suprida, eu deixo de receber bênção. Então a gente tem que entender que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer. Então se a gente não tiver cuidado, aquelas pessoas que nos frustraram, elas vão ser um impedimento para Deus agir na minha vida. Porque se você tiver uma frustração comigo e eu vim aqui para trazer uma palavra de Deus para você, você não vai receber, porque você tem uma frustração comigo. Eu já não vou ser mais possível ser usado por Deus para tocar no teu coração. Porque o seu coração está fechado para mim por conta de uma frustração que você teve. E a gente tem que entender, a palavra fala que nós não devemos julgar o profeta, mas sim a profecia. Por quê? Porque muitas vezes o vaso está contaminado. O vaso não é aquilo que deveria ser. Mas Deus usa pela misericórdia dele. E se eu ficar olhando para ele, uma frustração que eu já tenho no coração com aquela pessoa, o que é que vai acontecer? Aquela pessoa jamais poderá ser um veículo de bênção para a minha vida. Então a gente tem que aprender a colocar nossas frustrações no Senhor. A pessoa fez algo de ruim para mim, coloca no altar, libera perdão e saiba que Deus pode agir mesmo na imperfeição. Deus usou uma mula, Deus não vai poder me usar? Vai. Deus não usou o profeta que estava montado na mula, com o coração corrompido, querendo amaldiçoar o povo. Deus não usou esse profeta para abençoar a nação de Israel. O mesmo profeta que quando desceu foi lá e por dinheiro disse, ó, eu não posso amaldiçoar, mas faz assim, ó, bota todas as mulheres lá para que eles se contaminem, comecem a adorar os deuses de vocês e pronto, vão ser amaldiçoados. Ele não mudou o coração dele, ele continuou com o coração querendo dinheiro. Mas Deus não usou, então Deus usa. Mesmo pessoas às vezes com coração ou intento ruim, mas Deus usa pela misericórdia dele e por amor a você. Porque às vezes quando Deus quer falar algo para você, Ele vai usar quem não estiver ali. E se você estiver ligado com o Senhor, você vai receber. Amém. Então a gente tem que aprender a não deixar a frustração impedir aquilo que Deus quer fazer para nossas vidas. E às vezes algo, ou um sonho, ou algo que Deus tem para a tua vida, se você não discernir, não colocar no Senhor o seu coração, muitas vezes você se frustra com o próprio Senhor. Deus deu um sonho a José, quando ele ainda estava lá na casa do pai com seus irmãos. Aquele sonho aconteceu? Aconteceu. Mas o que ele passou até aquilo acontecer? Se a expectativa dele estivesse somente naquilo, ele teria se frustrado no meio do caminho e talvez tivesse até deixado de receber e cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então nós temos que entender que muitas vezes Deus tem uma promessa para a tua vida, mas se ela não está acontecendo hoje,
você vai permanecer fiel. Você vai continuar ali, porque Deus vai fazer. Amém. Porque a sua expectativa não está naquilo que Deus vai fazer. A sua expectativa está naquilo que você vai fazer para Deus. A gente precisa entender que Deus não existe para fazer a nossa vontade. Deus não existe para fazer a nossa vontade. Nós existimos para fazer a vontade de Deus. Amém. E às vezes a gente inverte esse papel. Ah, porque Deus não fez isso? Ah, porque Deus permitiu isso? E você, o que é que está fazendo? O que é que você tem feito? Porque se você está fazendo a vontade de Deus, a sua expectativa existe. É fazer a vontade de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus, então você é alegre. É como Paulo e Silas que pregaram o Evangelho e estavam sendo açoitados e louvando a Deus. Como isso é possível? A expectativa deles não estavam em outras coisas, estavam em Deus. O que é que eu posso fazer para Deus? Estou fazendo para Deus? Glória a Deus. Então a gente precisa colocar nossas expectativas sempre no Senhor. É importante a gente ter expectativas. É importante a gente aprender a sonhar, mas que a gente aprenda a ter expectativas e sonhar os sonhos de Deus. Como eu disse, né? A minha expectativa não está o mundo em volta de mim, mas o que eu posso fazer para o mundo, o que eu posso fazer para as outras pessoas, o que eu posso fazer para a igreja. Não o que a igreja pode fazer por mim, mas de que forma eu posso fazer a obra do Senhor, de que forma eu posso contribuir. Ah, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei pregar. Vai orar, vai ser um intercessor ali, está orando. Vai ajudar com, sei lá, com as crianças. Eu não gosto de criança, não tenho paciência. Vai ajudar a arrumar a cadeira. Vai fazer alguma coisa. Vai ser útil de alguma forma. Começa assim. E às vezes começa Deus te usando naquilo que você der lugar. Eu comecei, vamos dizer, ajudando na obra, arrumando uma cadeira. Porque quando tinha o culto lá em casa, eu arrumava as cadeiras e eram as cadeiras pesadas, madeira maciça. Não trabalhava, terminava, todos os irmãos ajudavam, mas no início era complicado, eu era sozinho lá para arrumar. Mas se você estiver disposto, você vai fazer aquilo que Deus coloca no seu coração. E aí Deus vai, quanto mais você vai agindo, mais Deus vai derramando. O amor de Deus por nós é incondicional, Ele vai sempre nos amar. Mas Deus tem um princípio, é dano que se recebe. E quanto mais eu dou para Deus, mais eu vou receber de Deus. Não é o contrário. Se você está esperando receber de Deus para dar a Ele, você nunca vai receber. Mas quando você começa a dar a Deus, aí você começa a receber. Dado o seu tempo, dada a sua oração, da qualidade de intimidade com Ele, da servindo. E aí Deus começa a derramar mais. E às vezes a gente diz, Senhor, eu quero mais poder, eu quero mais unção, eu quero mais autoridade. E Deus está dizendo, sim, eu quero te dar, mas eu quero mais de você. E só depende da gente. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Mas muitas vezes a gente está querendo que Deus faça e não que nós façamos. Então não é o que eu posso, não é o que Deus pode fazer para mim, o que o pastor pode fazer para mim, o que a igreja pode fazer para mim, o que meu cônjuge pode fazer para mim, o que, sei lá, meu chefe pode fazer para mim, mas o que eu posso fazer. Se eu coloco a expectativa em mim e o que Deus pode fazer em mim e através de mim, aí sim eu vou ter a plena satisfação. Amém. Porque quando eu consigo me tornar e fazer algo que agrada a minha esposa, isso alegra o meu coração. Quando eu consigo ser um bom pai e faço algo bom para os meus filhos, isso alegra o meu coração. Quando eu consigo ser um bom servo e fazer algo para Deus e abençoar a vida de outras pessoas, isso me dá uma satisfação enorme. Então a satisfação, ela está ligada diretamente à expectativa colocada de forma correta. E se a gente aprender a fazer isso, a gente não vai se frustrar. Se a minha expectativa não está nas pessoas, no que as pessoas podem fazer, eu não vou me frustrar. E eu estou sempre colocando e olhando para as pessoas com um olhar de misericórdia. Porque se a pessoa falha comigo, o que é que eu posso fazer para mudar isso? Não é o que a pessoa pode fazer,
mas o que eu posso fazer. Eu não posso interferir na vida das pessoas. Só Deus pode. Mas ainda assim, Deus é um Deus de justiça, Ele dá o livre-arbítrio. A pessoa pode não querer. E se ela não quiser, e aí? Mas depende de mim. Então, se eu estou disposto a mudar, a andar e trilhar um caminho de santidade, buscar o Senhor e fazer a vontade dEle, e ser uma pessoa melhor, eu vou conseguir ser. Mas eu só vou conseguir se eu der lugar ao Senhor, se eu estiver dando e buscando. E aí, eu queria só, para a gente encerrar, colocar que Deus também tem expectativas sobre você, sobre mim. E será que você tem suprido as expectativas de Deus? A expectativa de Deus é que nós vamos por todo o mundo pregando o Evangelho, fazendo discípulos. É que nós viemos a dar frutos. Você tem dado frutos? Você tem cumprido o ID do Senhor? Será que você tem buscado fazer a vontade de Deus? E eu queria lá, só para iniciar isso, João capítulo 15, verso 1 e 2. João 15, versículo 1 e 2. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Amém. Então, não é o fato de você fazer a vontade do Senhor que você não vai passar por tribulações. Aqui está dizendo que aquele que dá fruto, ele vai podar. Podar é cortar gera dor. Mas para quê? Mas para dar mais frutos. Então, se às vezes a minha expectativa é para fazer as coisas para agradar as outras pessoas e aquelas pessoas não estão sendo agradadas, eu vou continuar fazendo. Não importa a pessoa, o que importa é o que está em mim. Então eu li algo no Instagram um dia desse que é algo mais ou menos assim: se você está fazendo o bem e a pessoa não está fazendo o bem para você, ou se ela está fazendo mal, você não vai deixar de fazer o bem porque ela é má. Você vai fazer o bem porque você é uma pessoa boa e vai continuar fazendo bem. Então, se sua essência está em servir a Deus, eu vou continuar servindo a Deus, independente se as outras pessoas estão reconhecendo ou não. Se aquelas pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. Então, se Deus me usa para falar uma palavra de uma profecia para alguém, dizendo: ó, Deus está dizendo que você tem que fazer isso e aquilo, e a pessoa não faz, aí eu vou ficar com raiva porque ela não está fazendo? Não, o problema dela com Deus. E se Deus me mandar falar outro recado, eu vou falar de novo. E se eu não continuar fazendo, não é com Deus, eu estou fazendo o que Deus pediu para mim fazer. E aí eu vou estar dando frutos. E queria abrir em Lucas 13, versos 6 e 9. Já estou encerrando, mas esse texto aqui é bem interessante. Diz assim, Lucas capítulo 13, do versículo 6 até o 9. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondeu-lhe ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e estoque, e se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Eu queria trazer em cima disso. Imagina que esse servo é Jesus, é o Espírito Santo, e você não está dando fruto. Ele está dizendo: Senhor, espera mais um pouquinho, deixa eu cavar, deixa eu escavucar, deixa eu estercar, ou seja, deixa eu botar nutrientes, adubar, para ver se dá fruto. Se assim não der fruto, aí você corta. E muitas vezes nós estamos sem dar frutos.
cheios de mágoas, cheios de feridas, cheios de decepções, por conta de expectativas não supridas. E Jesus está dizendo assim, ó, deixa eu tratar com aquela pessoa. E se a gente abrir o nosso coração e deixar Deus fazer, vai cavar gerador, mexer em coisas do passado, coisas que nos geraram mágoas, muitas vezes traz sofrimento, mas isso é para um bem maior. E muitas vezes Jesus está ali, o Espírito Santo está ali te adubando, te enchendo de palavra, de várias coisas para te alimentar, para você se fortalecer. Para quê? Para você dar frutos. Mas se você não der frutos, você vai ser cortado. Então a gente tem que entender que não é o que Deus vai fazer para mim, mas é o que eu vou fazer para Deus. E se eu não fizer para Deus, aí a consequência vai ser ruim. Mas se eu fizer, eu vou dar frutos, e isso vai ser tremendo. Então que você saiba que você precisa dar frutos. Você precisa estar com a convicção de que as pessoas, elas são falhas. Que eu sou falho. Então, se eu sou falho, eu preciso da misericórdia de Deus para mim. E se não fosse a misericórdia de Deus em mim, eu para nada prestaria. Se não fosse a misericórdia de Deus por ter me amado e mandado seu filho por mim, eu iria para o inferno. Eu vou olhar para as pessoas e entender que, por pior que a pessoa seja, ela precisa do amor de Deus, ela precisa da transformação de Deus. E aí eu vou amar aquela pessoa, eu vou ter misericórdia daquela pessoa. Então a gente precisa aprender a colocar nossas expectativas de forma correta no Senhor. E às vezes a gente precisa fazer uma autoanálise sobre nós. O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho esperado? O que é que eu tenho desejado? O que é que eu tenho sonhado? Quais são as minhas expectativas? E deixar o Espírito Santo de Deus vir tirando tudo aquilo que às vezes é um sonho, é um desejo, é uma expectativa, mas que não está no sonho e no coração de Deus. Será que aquilo que eu quero realmente é o que Deus quer? Será que aquilo que eu quero realmente vai abençoar a minha vida? Vai me tornar uma pessoa melhor? Vai me tornar um servo melhor? Vai me fazer estar buscando mais fielmente a Deus? E aí, para concluir isso, eu queria que a gente lesse lá Salmos 139, versos 23 e 24. Para que a gente possa examinarmos a nós mesmos sobre as nossas expectativas e as nossas motivações. O que é que eu espero das pessoas? Qual é a minha motivação? E entender que a expectativa tem que estar em mim, em Deus, mas em mim. O que eu faço, o que eu posso fazer para mudar essa sociedade, a igreja, tudo aquilo com o qual eu não concordo, o que é que eu posso fazer? E em Salmos 39, versos 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa tem que ser a nossa oração diária. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim alguma coisa ruim. Não é nas outras pessoas, é em mim. Nós temos que entender isso. Eu estou aqui para servir ao Senhor. Você está aqui para servir ao Senhor. O teu chamado é para servir. A forma pela qual você vai servir, aí você vai buscar em Deus. Pode ser no seu trabalho, pode ser dentro da sua casa, pode ser num ônibus, pode ser na igreja, mas Deus tem um chamado para você, que é para dar frutos, que é para ir e pregar o Evangelho e fazer discípulos, é para ganhar vidas. E quando diz ir, não é necessariamente você ir para outras nações, mas onde você vai.
no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, na sua casa, na sua academia. Aonde você vai dar frutos. E se você der frutos, aí sim você vai ser satisfeito. Então faça uma reflexão. Eu queria que agora nós pudéssemos orar, você fizesse uma reflexão das frustrações que vocês já tiveram, seja com pastores, com líderes, com igrejas, com pessoas da família, e coloca o teu coração diante do Senhor e vê quais são as tuas expectativas, quais são os teus sonhos. Será que esses sonhos, essas expectativas estão alinhadas com a vontade do Senhor? Como a palavra fala, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, Senhor, e vê se esse desejo que eu tenho é algo bom. E a gente possa entender que nós estamos aqui para servir ao Senhor. Amém? Senhor Deus, ó Pai, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor. Nós colocamos nosso coração diante de Ti, Pai. Nós liberamos perdão, Senhor Deus, para todas as pessoas que nos frustraram, Senhor. Nós te pedimos perdão, ó Deus, por ter colocado muitas vezes expectativas, Senhor Deus, em coisas que não vinham de Ti, por colocar expectativas, Senhor, no homem, colocar expectativas, Senhor Deus, muitas vezes em coisas, em situações, ao qual, Senhor Deus, não colocamos em Ti, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos perdão, Senhor Deus, todas as vezes, ó Pai, que nossas expectativas não estavam alinhadas com a Tua. E dessa forma, Senhor Deus, nós permitimos que a frustração entrasse no nosso coração, Senhor. Tira, Senhor Deus, toda mágoa, toda ferida, tudo, Senhor Deus, que não veio de Ti, Senhor Deus, decorrente de frustrações, Pai. E que, ó Pai, Tu nos dê sabedoria, Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, ó Pai, para que possamos colocar as nossas expectativas contigo, que os nossos sonhos, os nossos desejos sejam alinhados contigo, Senhor. Que a nossa vontade, assim como Jesus disse, é fazer a vontade do Pai. Que essa seja a nossa expectativa, fazer a Tua vontade, Deus. Que possamos, Senhor Deus, ó Pai, criar expectativas, Senhor Deus, em nós, de nos tornarmos pessoas melhores para tocar e atingir outras pessoas. Dá-nos sabedoria, Senhor Deus, de como devemos agir em cada situação, em cada circunstância, para recebermos mais de Ti, Senhor. Vai derramando, ó Pai, sobre as nossas vidas, Senhor, um entendimento daquilo que Tu queres fazer através de nossas vidas, Senhor. E que possamos, Senhor Deus, abrir a nossa boca e dizermos, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, faz aquilo que Tu queres, Senhor. E que possamos, ó Pai, nos tornar veículos de milagres para a vida de outras pessoas. Que possamos estar ligados ao Teu Espírito Santo, a ouvir a Tua voz, para tocarmos no coração de outras pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.